Olá, bem-vindo a mais um episódio do Vira a Página Podcast. Meu nome é Marlena Chambula e faço sempre questão de me apresentar. Eu sou especialista na área de recursos humanos, sou mentora de carreira, sou palestrante, trabalho essencialmente com adolescentes, jovens, ajudando-os a trilharem uma carreira muito bem sucedida. Estou aqui hoje com a minha amiga e parceira. Olá, Daiane, Oi, tudo bem? Tudo, e você? Eu também, eu estou ótima. Que bom. Bom, bem-vindo você aí de casa. Também vou me apresentar. Apesar de que eu já nem sei muito bem que cargo eu tenho para me apresentar, né? Também fiquei aqui a pensar. Eu tenho especialista de recursos humanos, falei, e depois eu pensei, mas peraí, eu sou empresária. Porque agora tenho o salto mais... É complicado, mas eu vou me apresentar como uma executiva, tá bem? E sou host, junto com a Marlena, aqui deste podcast. E bem-vindos ao número 47. É o nosso episódio de número 47. Estamos felizes de ter você conosco. Muito bem. Daiane, claro, vocês vão perguntar, mas como assim a Daiane não sabe que cargo tem? Eu acho que vale a pena só dizer, ainda que mínimas palavras, que você está num processo de transição de carreira. É isso, vai. Pronto. Eu tenho 15 anos numa área e agora eu estou mudando de área, então estamos num momento assim. Sim, ainda é uma transição. Então, hoje nós vamos falar aqui, vamos trazer aqui para vocês um livro, na verdade é uma parte de um livro que nós vamos gravar os próximos 3 episódios. Este e mais 2 com o mesmo livro, que é o livro Comece pelo Porquê. Daiane, fala um pouco do autor do livro? Falo. O livro, ele é escrito pelo Simon Sinek e é muito interessante, ele se tornou famoso por um TED Talks, né, uma apresentação que ele fez, que é um dos capítulos desse livro, né? Então, a gente ouve muito falar do Círculo Dourado, Golden Circle, que é uma teoria dele, e que ele acabou por viralizar, assim. E depois de tão famoso que ele ficou, ele abriu uma empresa que tem um nome parecido e, só para terem uma ideia, o vídeo dele em que ele fala sobre isso está entre os 3 mais vistos no canal do TED. Sim. Ele é o 3º mais visto. Então, é realmente algo de muito peso, sobretudo no mundo dos negócios. De repente, é importante a gente falar um pouquinho disso, porque o autor, ele é, na verdade, um consultor, um coach de homens de negócios. Né? Então, a abordagem que ele traz nesse livro tem muito a ver com empresários e negócios, mas a gente vai tentar sempre puxar um pouco para indivíduo, né, do ponto de vista pessoal também, porque a gente sabe que, né, nossos seguidores têm mais este perfil. Claro. E uma coisa interessante sobre este TED é que ele foi tão visto, está mesmo nos top 3, que ele foi traduzido, se não me falha a memória, para aproximadamente 47 línguas. Assim, uma coisa incrível, né? De tanto que teve ali visualizações de pessoas acompanharem o trabalho dele. Vale a pena também falar que este é mais um best-seller internacional que nós trazemos para vocês, com aproximadamente 3 milhões de cópias vendidas e também já traduzido para vários idiomas. Então, é de facto um livro que tem muito peso e, como a Daiane disse, um livro altamente recomendado para homens e mulheres de negócios. Tem uma abordagem muito centrada para empresas, apesar de que tem também muito conteúdo para particulares, por isso é que nós trazemos aqui o livro, nós vamos trazer aqui para vocês nessa abordagem muito particular. Mais alguma coisa nessas notas introdutórias? Ou... Acho que não, eu acho que podemos seguir pro livro mesmo. Não é? Muito bem, então eu vou começar por explicar como é que nós vamos dividir este livro. Este livro, ele está dividido em 6 partes, e nós vamos trazer 2 partes em cada um dos nossos 3 episódios. Neste episódio de hoje, nós vamos trazer a parte 1, que é um mundo que não começa pelo porquê, e vamos trazer também a parte 2, que é uma visão alternativa. Então, nós vamos aqui conversando, eu e a Daiane, trazendo aqui tudo que nós podemos beber deste livro, para que vocês possam também perceber por que este é um best-seller, o que é que traz de conteúdo, o que é que traz aqui de conceitos. Daí eu vou dar um pontapé de partida, se me permite. Vamos a isso, sim. Perfeito. Vocês já perceberam que o título do livro é Comece pelo Porquê. Então, já fica muito claro que a principal abordagem deste livro centra-se muito no motivo de por que nós fazemos as coisas, por que nós queremos ser determinadas pessoas, por que determinadas coisas devem acontecer na nossa vida, ou seja, gira aqui em torno do porquê. E o autor começa este livro contando a história de 2 pessoas separadas que tinham propósitos muito parecidos, mas mais do que propósitos, são objetivos muito parecidos, que era
conseguirem instalar ou montar uma tecnologia para poderem levantar o voo, né? Que é mesmo de aviação. Então, uma das pessoas era rica, tinha muito dinheiro, tinha pessoas que lhe podiam emprestar dinheiro se ele precisasse de mais. Ele conseguia contratar os melhores profissionais. No entanto, o principal motivo pelo qual ele queria montar aquela tecnologia é porque ele queria ficar muito famoso e muito bem conhecido. Ele queria, tal como outros homens naquela época que inventaram coisas notáveis, entre tecnologias de automóveis, a invenção da lâmpada, a invenção de outras coisas, ele queria também essa notoriedade. No entanto, uma outra pessoa estava a milhares de quilômetros, mas na mesma época, viveram na mesma época, a milhares de quilômetros, e também queria montar a mesma tecnologia, que é conseguir montar uma tecnologia para poder-se voar, não é? E essa outra pessoa não tinha tantos recursos, não tinha capacidade de contratar tantas pessoas, mas tinha um propósito claro. Queria trazer aquilo para a humanidade, queria que a humanidade experimentasse uma forma diferente de fazer viagens. Essa pessoa conseguiu, com seu carisma, ir convencendo amigos, colegas, montou uma equipa de parceiros e conseguiu, de fato, fazer essa tecnologia funcionar. Então, o que o autor aqui traz, é que ele até traz isso depois num outro capítulo, é que quem queria aquilo por ego não foi quem conseguiu primeiro, e assim que soube que a outra pessoa conseguiu, desistiu. Parou mesmo com a investigação, parou com todo o processo. Se ele tivesse um propósito maior do que simplesmente o ego, ele se calhar ia lá, fazia parceria com o outro, porque o objetivo seria maior do que ele. O que acontece com o nosso propósito de vida, né? O nosso propósito de vida é maior do que nós. Ele ia lá, fazia uma parceria, descobria se não algo com que ele pode contribuir do que ele já estudou, do capital que ele tem, das parcerias que ele tem, mas não, ele simplesmente desistiu, desapareceu, cancelou aquele sonho que ele tinha, mas é porque era centrado num porquê não muito claro e não muito bem fundamentado. Acho que é um excelente ponto de partida. Porque esse livro, em muitos momentos, me lembrou O Monge Executivo, que é um livro que a gente já trouxe aqui, que fala de liderança, e o autor fala muito sobre liderança no sentido de influência, porque, de novo, ele fala para empresários, né? Então, ele provoca os empresários o tempo inteiro questionando, por que você vende o que vende? Por que você está no mercado, né? E não é o que você vende, qual a qualidade do que você vende. E ele, o cerne dos capítulos introdutórios é exatamente o que te faz atrair pessoas. Não é o seu o quê, não é a qualidade, mas é o porquê. Sim. E se o seu porquê ele está centrado no seu próprio umbigo, né? Se o seu porquê é para você ser famoso, para você ser rico, isso não se sustenta, né? Mais para frente, eu posso até já misturar um pouco, mas mais para frente, o autor começa a falar de manipulações que as empresas fazem quando elas querem muito focar no seu o quê e não porquê. Então, eu quero tanto crescer, eu quero tanto ser famoso, eu quero tanto ser o top 1 do meu ramo, que eu vou dar um desconto para atrair pessoas. Eu vou fazer aqui um retorno de investimentos. Você compra tal coisa, você ganha aqui um bônus e depois você vai ter desconto. Isso é muito bom, atrai pessoas no início, mas não se sustenta. Sim. Porque não é o porquê. Você não abre um negócio simplesmente para ser famoso. Você abre um negócio para atender uma necessidade, né? E isso tem a ver, então, com liderança, com influência, e por isso me lembra muito aquele livro, O Monge Executivo. E logo no início, o autor fala muito forte, né, que liderança não é cargo, liderança é influência. E as pessoas seguem os seus líderes, os seus empresários, as empresas que admiram, e ele fala de muitas empresas, que não vale a pena aqui a gente falar o nome, porque nenhuma delas está nos patrocinando, mas ele fala o quanto essas empresas conseguiram criar um propósito maior do que o negócio em si que eles vendem. Então, comprar daquela empresa faz você pertencer a uma comunidade. Tem um porquê maior, né? Te dá um senso de pertencimento. E ele até vai além. Ele fala nas necessidades básicas do ser humano, porque pertencer é uma das nossas necessidades básicas, né? Então, se a gente
como empresário, como gestor de negócios, e aí vamos pensar em nós como indivíduos, e o trabalho que a gente vai ter que fazer aqui o tempo inteiro de puxar para o dia a dia, se a gente faz o que faz pensando em algo que é simplesmente para o nosso bem e usufruto, talvez faça sucesso. Talvez a gente consiga seguidores, compradores, clientes, mas isso não se sustenta a longo prazo, né? Então, para isso é muito importante a gente entender o porquê a gente faz o que faz. Que é muito do que eu e Marlena a gente provoca tantas vezes nesse podcast ou nos nossos negócios pessoais. Tudo literalmente começa com porquê. Sim. E por isso que o nome do livro é tão interessante. Então, eu quero fazer mentoria. Por quê? O que você pretende alcançar? Por que você está aqui? Eu quero estudar tal curso. Por quê? Eu quero trabalhar em tal empresa. Por quê? Porque se a gente não responde essa primeira pergunta, a gente trava em todas as próximas que se seguem, né? Não sei se você quer complementar. Eu quero falar aqui da influência, porque aquela história que eu trouxe logo no início, ela gira em torno da influência. E nós já falamos muito sobre isso no Monge Executivo e em outros livros também. E vocês vão notar uma coisa, os livros de desenvolvimento pessoal, os livros de autoajuda, eles têm muita complementaridade, né? Porque, de facto, é tudo centrado ali para indivíduo, para seja trabalhador, líderes ou mesmo para organizações poderem evoluir, poderem ir para o próximo nível, poderem dar um salto. Então, vamos lá. Porque essa questão da influência é importante, puxando aqui para o dia a dia de quem está ali no mercado do trabalho, de quem está inserido numa equipa, como é que isto funciona? A pergunta aqui é, você é um trabalhador numa determinada organização e você quer chegar a um determinado patamar, você quer ser promovido, você quer ter um salário melhor, você quer ter uma posição melhor. A pergunta é, por quê? Tem de estar claro por quê. Primeiro, para ti. Você tem de ter um propósito para querer isso para a tua vida. E depois, como é que você age para conseguir isso? A partir dessa influência. A influência é que vai te levar a conseguir conquistar todas essas coisas que você precisa para alcançar esse teu porquê. Porque a influência é a forma como você vai lidar com as outras pessoas. Isso é que vai exercer influência. A forma como você lidar com outras pessoas é que vai exercer a influência. Sem precisar de manipulação. Quando as pessoas entendem o motivo claro pelo qual você quer as coisas, as pessoas compram o teu sonho. Exatamente. As pessoas compram o teu sonho, porque as pessoas conseguem se identificar com o teu propósito, com aquilo que você vai atrás. Eu me recordo, eu estava a trabalhar na primeira empresa multinacional que eu trabalhei e eu uma vez fui ter uma conversa de feedback. Se calhar eu já contei isso aqui em algum episódio. E na conversa de feedback com a minha líder, ela perguntou, mas Marlena, como é que eu posso ajudar? Quais são os teus próximos passos? Eu disse a ela, eu quero o teu lugar. Abertamente. E eu expliquei a ela por quê. E ela disse, não tem problema, eu te ajudo a chegar lá. Eu ainda não tinha uma posição de liderança na altura. Ela disse, eu te ajudo a chegar lá. Por quê? Porque eu consegui transmitir para ela, eu consegui explicar o propósito, eu consegui explicar o porquê, não é? E depois eu consegui influenciar ela a me dar suporte naquela jornada. Então, assim, pensem sempre no porquê e depois de influência. Porquê e depois de influência. E vocês vão influenciar as pessoas a partir do momento em que vocês têm clareza na comunicação que vocês fazem. Muito bom. Bom você ter falado isso. Eu tenho uma experiência parecida disso, de confrontar um líder, né? Eu lembro que quando eu fiz a entrevista para a organização onde eu trabalho agora, eu fui entrevistada pela diretora regional. E ela perguntou, onde é que você se vê daqui a 5 anos? Eu falei, no seu cargo. Era minha entrevista ainda, né? Eu nem tinha ainda nenhum tipo de rapport. E pronto, também expliquei ali o porquê e ela falou, interessante, muito ousada a sua resposta. E eu consegui o cargo, né? Então, eu acho que isso é interessante. E voltando para o que você falou de influência, influência é inspirar, não é? Então, como é que a gente inspira com um porquê tão raso quanto porque eu quero? Sim. Porque me faz rico. Sim. Porque eu quero ter X seguidores no Instagram. Isso não influencia ninguém. Sim. Então, isso pode até mobilizar algumas pessoas no início, por qualquer motivo que seja. Mas não sustenta. Não. O que sustenta é quando você inspira. Inspirar é muito mais difícil. Só que cria fidelidade. Sim.
Então, para quem é dono de negócio, é importante pensar isso desde o início. Eu quero pessoas que vão comprar uma vez e vão embora, ou eu quero pessoas que vêm e vão ficar, e vão indicar para outros. E quando eu tiver um novo produto, volta e tá aqui de novo. Porque isso é fidelizar, né? E quando a gente pensa em indivíduos, né, nós, enquanto seres humanos, nos convívios que temos e tudo mais, a quem eu inspiro? A quem eu fidelizo? Né? Porque também é isso, eu quero pessoas que passem pela minha vida e pronto, e depois nem lembram mais de mim, ou como meu propósito é fazer a diferença em cada single person que passa na minha vida, né? Então eu quero que quem atravesse meu caminho lembre de mim depois e fale, olha, eu conheci uma moça que me falou isso, nunca esqueci. Isso é fidelizar, isso é inspirar, né? Isso não é ir pelos atalhos que às vezes a gente quer para conseguir mais, simplesmente pela nossa vaidade, né? E traduzindo isso um pouco para o dia a dia de trabalho, eu, como trabalho muito com mentoria de profissionais que estão neste momento no mercado de trabalho, trazendo aqui alguns exemplos. Se você quer inspirar pessoas, você está no mercado de trabalho, a primeira pergunta é, mas eu inspiro a quem aqui no trabalho? E a minha resposta é todo mundo. Exatamente. Por quê? Porque nós, quando estamos no local de trabalho, a distribuição departamental dentro das empresas faz-nos ser cliente de alguém e ser fornecedor de alguém. Se você está na área financeira e você emite faturas, você provavelmente é o fornecedor da área comercial, então você deve explicar se o cliente pagou, o cliente externo, nesse caso, se pagou, se não pagou, né? Assim, dentro de uma empresa nós temos clientes, nós temos fornecedores, então você deve buscar inspirar todo mundo. E você inspira o teu líder, inspira os teus pares, se você é líder, inspira a tua equipa, e por aí vai. Através do quê? Através de ações. Você vai inspirar através de ações, mas quando você tiver a oportunidade de comunicar, de falar, você também expressa coisas que geram confiança. O que gera confiança? Você tem um horário de trabalho para cumprir, cumpre o horário de trabalho. Você tem um código de ética para seguir, segue o código de ética. Você tem resultados para entregar, você entrega os resultados. Se tiver dificuldade, você comunica antes os resultados. Você não está à espera que você fique motivado porque o teu líder te motiva. É que eu sempre digo isso, se você entrar para a organização e encontrar um chefe, não um líder, depois um mau chefe, você vai viver desmotivado dentro da organização. Não, vai ficar pulando de organização em organização. As pessoas ficam 3 meses aqui, 3 meses ali, 3 meses ali. Por quê? Porque elas não conhecem, exatamente, elas não conhecem o propósito. O que me levou a vir para esta empresa ou esta organização, pedir um emprego, trabalhar aqui, acordar todos os dias de manhã para vir para aqui. As pessoas não entendem. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos contaminar o ambiente e influenciar pessoas. Essas pessoas nos ajudam a chegar onde nós queremos chegar. Uma coisa interessante que o autor fala e me levou uma reflexão é, muitas vezes a gente já está na nossa vida, já está trabalhando, cursando, né, o curso e tudo, e de repente a gente se esquece do porquê. A gente já está tão dentro daquela rotina, né, que vira paisagem e a gente esquece o porquê. Então, como pensar no porquê? Então, eu acho interessante, e aqui a gente de repente até já entra um pouco no Círculo Dourado. Sim. O porquê, ele fala sobre passado, não sobre futuro. Sim. Então, o que isso quer dizer? O que você sentiu quando você falou, eu quero estudar tal coisa? Lá atrás, quando você pensou, quando você era criança, e você pensava, eu quero ser médico. Por quê você queria ser médico? Sim. Ali está o seu porquê. Não é o que eu vou ganhar sendo médico, porque isso está no futuro. Sim. Mas é o porquê eu quero ser. Por que eu escolhi engenharia? Por que eu escolhi psicologia? Ali está o seu porquê. Né? E normalmente o porquê não muda. Você depois pode mudar o como, mas o teu porquê, porque eu queria ajudar pessoas, porque eu queria salvar vidas. Tudo bem, de repente você não virou médico, você virou um salva-vidas, você virou um enfermeiro, mas o teu porquê tá ali. Sim. Então é importante você parar, não sei onde está o meu propósito, não sei. Pensa lá atrás, que sonhos eu tinha? Por que eu tinha aqueles sonhos? Aquilo costuma nos ajudar a guiar. E entrando no Círculo Dourado, Sim. que tem um pouco a ver com isso de olhar para frente, olhar para trás, o que é o Círculo Dourado do autor, né, do Simon Sinek? Imagina que tem um alvo, né, um alvo assim com 2 círculos, um círculo dentro do outro. Lá no meio do círculo, né, na camada mais central, ele tem o porquê. Naquele círculo do meio, ele tem o como. E na parte mais externa, ele tem o quê. Sim. O grande problema de organizações, de líderes, de indivíduos, é que a gente quer sempre fazer o caminho de fora para dentro. O que eu faço, como eu faço e o porquê eu faço. E isso, como eu falei antes, é finito. Isso termina em algum momento.
Mas quando você faz o contrário, você vem de dentro para fora, por que eu faço? Como eu faço? E o que eu faço? Então, normalmente quando a gente chega num convívio, ou sei lá, numa entrevista, ou encontra alguém pela primeira vez, é muito fácil a gente dizer o que a gente faz. O que você faz? Eu sou empresária, Sim. eu sou executivo, eu sou engenheiro. Às vezes até a gente entra no como. Tá bom, eu sou empresária no ramo tal, eu ajudo pessoas, jovens a se encontrarem no mercado de trabalho e tudo mais. Tá bom. Por quê? Esse é o mais importante. E as pessoas travam. E quando você fala o seu porquê, o seu como e o seu o quê já nem importa tanto, porque você já conquistou a pessoa. Sabe? Você já conquistou o cliente, você já conquistou a promoção, você já conquistou a oportunidade e você já se tornou a pessoa mais interessante da mesa porque você está falando do seu porquê. E depois o como, o quanto custa, isso é nada, né? Depois você vai transformar a vida dos jovens, tá bom, não me importa quanto custa, eu tô dentro desse projeto com você. Né? Então, a gente tem que aprender a vender muito mais o nosso porquê. Só que como é que a gente vai vender o porquê se a gente nem sabe? Aí está. Tem uma frase aqui do autor que é: as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Mas isso é para empresas, isso é para os profissionais, isso é para todo mundo. Não é muito sobre o quê. Porque o quê, várias pessoas podem estar a fazer a mesma coisa. Não é? Só falando aqui de marcas de celular, quantas existem, né? Marcas de computador, quantas existem? Marcas de roupa, de bolsas, de sapato, quantas existem? Algumas até que se calhar, do ponto de vista de funcionalidade, te entregam o mesmo valor. Mas dependendo como estas marcas decidem comunicar o porquê, faz as pessoas já tomarem a decisão de comprar um em detrimento de outro. E se você pergunta para que é que você usa esse celular numa marca, por outra pessoa você pergunta para que você usa, né? Que é o quê? O que o celular faz? O quê? Não é isso? O que o celular faz? É a mesma coisa. Exatamente. Redes sociais, foto, vídeo, chamadas, calendário, e-mails. Ah, sim, gravar áudio, gravar... Tudo bem. Então, por que eu decidi comprar uma marca e não outra? Com computador, com roupa, com bolsa, com absolutamente tudo. É o que nós comunicamos sobre o propósito. E sabe o que é mais interessante nisso das marcas? Porque, vamos lá, né? Nessas marcas, marca de telefone, né? Se você pergunta para quem usa as marcas que vendem o seu porquê, eu vou dizer o mesmo porquê que o criador da marca fala. Exatamente. Porque cria um senso de pertencimento tão grande, um porquê tão alinhado, que eu vou dizer, por quê? Isso. Porque eu acho que é mais friendly, eu acho que é mais prático, eu acho que é mais rápido, e às vezes nem é. Nem é. E o interessante é, as pessoas esperam chegar à próxima geração daquela marca, pagam mais caro, ficam 1 ano à espera e mesmo assim compram e depois elas saem falando o porquê compram, repetindo o porquê de quem criou. Mas quem criou conseguiu vender um porquê tão forte que cria essa comunidade. Tem uma marca de moto que o autor também fala, que é muito interessante porque muito parecido com a questão da marca de telefone, tá? É mais cara, é mais difícil chegar nos lugares, você tem que encomendar com antecedência e demora não sei quanto tempo para chegar. Tem tantas outras muito mais disponíveis e melhores, com motor melhor, calibragem melhor, mas você fica esperando aquela marca. E o engraçado é que descobri lendo o livro, não sabia. Aquela marca se torna uma coisa tão forte que tem pessoas que tatuam a marca. Eu lembro dessa passagem do livro, as pessoas tatuam a marca. E algumas que nem usam a marca. Mas por quê? Essa marca, hoje em dia, ela já não é mais uma marca de moto. Ela é uma marca de revolta, ela é uma marca de manifestação, de liberdade, de oposição. Então, se eu tenho esse perfil de, não, eu sou contra o status quo, eu sou contra tal coisa, então eu vou lá e agora eu faço parte deste grupo. Esse é meu porquê. Não me importa o quê, mas você tem uma moto, você tem pelo menos carta de moto? Não tenho. Mas eu acredito tanto nessa causa que eu tatuo no meu corpo. Exatamente. Não é? Por quê? Porque eles venderam a ideia de liberdade. Eles não vendem uma moto, eles vendem a ideia de liberdade.
Porque é o conceito que eles dão para a moto deles. E aí as pessoas vão lá, compram, esperam. Quem não pode, nem compra, nem espera, porque nem tem dinheiro para pagar, mas identifica-se tanto que tatua. E muito provavelmente na expectativa de que um dia possa ter dinheiro para comprar. Exatamente. Sim, é assim que acontece muito, né? Assim como determinadas marcas de relógio que comunicam tão bem o seu valor que as pessoas sabem que vão entrar numa loja que não tem relógio nenhum à venda, provavelmente tem alguns na montra, e você deve encomendar e ficar lá horas e horas até ter um, porque eles comunicam alguma coisa, né? Eu me recordo, eu estava a fazer no meu mestrado uma aula de estratégia de negócio. Era um módulo sobre estratégia de negócio. Nós já aprendemos o Canva Business Model. Por acaso já trabalhava com o Canva há muito tempo. Eu me recordo ainda do professor a dizer assim: quando vocês vão trabalhar no Canva Business Model, a primeira coisa que se faz num Canva Business Model, que é um modelo de negócios, né, é começar por preencher a proposta de valor do teu negócio. Depois você preenche todo o resto. Qual é o produto, quem são os clientes, quem são os fornecedores, estrutura de custo. Primeiro você escreve proposta de valor. Porque se você entende a proposta de valor, você comunica a proposta de valor. Exatamente. Mas é para empresas, e eu repito, é para profissionais. Eu tenho como propósito de vida, e ainda bem que eu descobri isso muito cedo, porque ajudou muito ao longo da minha trajetória, que é desenvolver pessoas. E eu trabalhei 12 anos em recursos humanos. E eu entrava para as organizações e eu dizia: eu aqui vim desenvolver pessoas. Eu vou fazer isso para que seja bom para o negócio. Eu vou fazer isso sendo parceira do negócio para ter uns lucros. Eu vou fazer isso para termos pessoas tão boas que nós vamos bater recordes de vendas, que nós vamos ter prêmios nacionais, internacionais, se for necessário, que nós vamos ter aqui uma empresa reconhecida e muito bem vista, mas desenvolvendo pessoas. Exatamente. E o propósito, quando está claro, você consegue influenciar pessoas. E eu digo isso com muito orgulho, sempre vendi muito bem meus projetos dentro da área de recursos humanos. Aí eu quero montar uma biblioteca, vamos. Eu quero montar tal programa de formação, vamos. Eu quero acrescentar tal benefício, vamos. Por quê? Porque tem um porquê. Muito claro. Sim. Se você está acompanhando a gente, vai lá, pra gente ver se você está atento. Escreve aí nos comentários: eu quero influenciar pessoas. Porque não existe liderança se não for influenciar pessoas. Sim. E liderança não é cargo, como a gente está falando aqui muito bem. Você pode ser empresário, pode ser estudante, pode ser simplesmente alguém que quer conhecer o seu valor. Mas se o seu valor não tem a ver com influenciar pessoas, tem uma coisa que está errada, né? E pronto, pode dar certo por um período, como a gente falou, mas não se sustenta. Então, se você tá com a gente, escreve aí: quero influenciar pessoas. Só pra gente ver se você tá acompanhando. E uma coisa interessante, caminhando aqui no livro, sim, é sobre a questão da biologia do cérebro. Sim. Porque o autor fala o seguinte: por que ele conecta essa coisa do círculo dourado ao cérebro, né? O que tem a ver com a razão. O porquê tem a ver com a emoção, tá? Independente aqui de córtex, sistema límbico e nomes técnicos lá. Mas o que é razão, o porquê é emoção. E normalmente o ser humano reage primeiro à emoção, depois à razão. Por isso que tantas vezes as pessoas agem por impulso. Nem sei porque eu falei aquilo. Sim. Nem sei porque eu comprei aquilo. Nem sei porque eu disse sim para uma coisa que eu tinha que dizer não. Porque a gente vai na emoção. Então é importante também a gente usar isso a nosso favor, dentro de um negócio, dentro de uma relação, né? Então, se as pessoas reagem primeiro pela emoção, a emoção está no porquê. A razão está no o quê. Então, é mais um argumento que justifica o porquê começar pelo porquê, né? Então, o porquê faz as pessoas se conectarem com o teu propósito, com a sua visão, mas faz com que elas se conectem muito mais rápido do que o quê. Porque o que elas têm que parar para pensar: faz sentido? Não faz sentido? Tem a ver com o que eu conheço e quero fazer? Não tem a ver. Mas a emoção não dá espaço para pensar isso tudo. Então, quando você vende e partilha o seu porquê, muito rápido se conecta com o porquê de outras pessoas. E dali você já tem uma comunidade que juntos podem trabalhar para um objetivo comum, né? E diferente do o quê. Exatamente. Eu gosto muito dessa passagem do livro e da explicação que o autor traz. O autor aqui traz o seguinte elemento:
pensem na quantidade de vezes que vocês tomaram decisões e quando vocês foram questionados por que tomaram aquelas decisões, vocês disseram, porque eu senti que era a coisa certa para fazer. Nem sempre é assim tão lógico, né? E nós tomamos, às vezes, até decisões muito sérias, como escolher o parceiro de vida, como se vamos ou não fechar um negócio. Às vezes você entra numa casa, você quer comprar uma casa, você vai alugar uma casa, ou vai comprar um carro, e você sentiu confiança naquela pessoa que está para fechar o negócio contigo. Você diz, eu quero fechar o negócio com essa pessoa. Às vezes a pessoa vem com um negócio muito bom e você não sentiu confiança. A pessoa, não, estou a vender, está muito bom preço, o produto é muito bom, mas você não sentiu confiança. Alguma coisa não encaixa. Então o autor disse que até por isso que muitas vezes em exames ou testes de múltipla escolha, o conselho costuma ser, faz aquilo que você pensou primeiro que é a resposta certa. Vai lá e coloca um X, porque muito provavelmente vai ser a resposta certa, né? Por causa da emoção. Porque esta é mesmo biologia. Nós muitas vezes pensamos, não, foi aquilo. Não, é mesmo biologia. Nós acabamos fazendo e tomando decisões por causa da emoção. Quantas vezes, mesmo executivos em posições muito altas, não disseram, eu senti que era o negócio certo. E eu falo até por mim, enquanto recursos humanos, eu várias vezes, eu senti assim, este candidato é ele. Eu confio muito no meu... Na tua intuição. Exatamente. Não, é ele. Este candidato é ele. Vai dar certo, vai dar certo. Agora, pensem em todas as vezes, isso também está no livro, que vocês não decidem sozinhos. Que tem um grupo de decisão, que é o que acontece muitas vezes. Você é gestor de uma área, de uma empresa, é gestor de recursos humanos, está fazendo um recrutamento, não decidimos sozinhas, não é? Vão ter lá outras pessoas que vão estar conosco naquele processo de decisão. Então a pergunta é, como é que nessas situações você faz conforme a tua intuição? Eu me recordo de uma vez que nós contratamos alguém que eu tinha certeza que não era um bom candidato. Mas todo o resto, sabe, de 1 a 5, todo mundo deu 4, 4,5. Ele bem vestido, comunica-se muito bem. Mas aquela minha experiência de RH lá no fundo dizia, Marlena, não é. Não é. E de facto, ele não durou na organização, ele não era. Mas o que a gente faz quando não tomamos a decisão sozinhos? E o autor aqui volta para o círculo dourado. Que é, se você sente que essa é a melhor decisão a tomar, você tende a encontrar as razões que te fazem sentir. E se você conseguir comunicar essas razões, você consegue influenciar as outras pessoas. Porque muitas vezes este nosso sentir tem um porquê. Tem um porquê. Que a gente pode não saber explicar, mas tem um porquê. E quando nós não decidimos sozinhos, temos que fazer o esforço para buscar. Por vezes, nós só não queremos fechar um negócio porque nós não gostamos do cabelo da pessoa. E temos algum estereótipo com aquilo. Tem uma história no passado que já sofremos uma burla por alguém que tinha um corte diferente. Tem um nome que lembra de alguém. Exatamente. tem uma coisa que conecta e até pode não ser válido. Mas temos de conseguir exteriorizar se nós estamos num campo de decisão que não cabe só a nós e que nós temos de influenciar mais pessoas para a nossa decisão. Por isso é que tem uma frase do autor que diz, quando você comunica de dentro para fora, você fala diretamente para o sistema do ouvinte. Quando você fala de dentro para fora, você comunica-se com quem te ouve. Uma coisa interessante que ele fala também é que normalmente as pessoas não são fiéis a um produto perfeito. Porque, de novo, isso é sobre a razão. Então, eu posso gostar muito, comprei esse telefone, gosto muito do produto perfeito, mas se ele não fala com os meus valores, se ele não conversa com o meu sistema emocional, meu sistema límbico, amanhã eu posso já não gostar mais. Então, é importante, de novo, a gente entender o que a gente vende. E como vende, eu não estou dizendo só de empresários que vendem produtos concretos, mas a nossa imagem vende, a nossa comunicação vende, a forma como a nossa postura vende. Então, o que a gente vende? Porque se a gente vende simplesmente um produto perfeito, sem conexão com valores que vão envolver outras pessoas, aquilo não se sustenta, né? E aliado ao que a Marlena estava falando de decisões, né, tomadas de decisão com outras pessoas, isso não é do autor, mas é
pronto, um dito popular que eu gosto muito, que é: se a resposta não é um sim imediato, então é não. Sim. E eu costumo usar isso na minha vida. Porque se eu tenho que decidir agora, se aquilo me dá paz, é um sim imediato, pronto, vamos. Com a emoção, e de novo, a minha emoção sempre tem alguma razão por trás que depois tem que parar e entender o porquê. Mas se alguma coisa tá, não sei, não tenho certeza, acho que não. Então calma, não diz sim. Para e faz essa introspecção que a Marlena estava falando. Deixa eu parar e entender o porquê não. Pode ser que você descubra que o porquê não é só porque era um nome comum, um nome de alguém que te burlou ou te fez lembrar de alguma experiência e afinal não tinha problema, você podia avançar. Mas não de maneira impulsiva, né? Então, de novo aqui o porquê é tão importante, né? Por que sim? Por que não? Te dá paz? Sim. Não dá paz? Por que não dá paz? Aí você para, pensa, analisa para então tomar a melhor decisão. Então, se calhar vamos avançando, não é? Vamos. Também aqui no livro. Algo muito interessante que o autor fala aqui é muito da questão da clareza, disciplina e consistência. Né? O que ele quer transmitir aqui, depois Daiane, se quiser, também pode já acrescentar neste ponto. A primeira questão é, se nós temos um porquê, nós temos clareza. O primeiro passo que a clareza nos traz é a paz de que nós sabemos porquê. Exato. Sempre que nós começamos com o porquê em mente, é muito mais fácil nós sabermos como e nós sabermos o quê. Eu gosto muito do exemplo, mais uma vez, se calhar eu já trouxe esse exemplo aqui para o podcast, que é o exemplo do familiar doente. Né? Então imagina que você está em casa, isso não está no livro, tá bem? É um exemplo que eu gosto muito. Você está em casa, é muito tarde da noite e alguém da sua casa passa mal. Tem que levar essa pessoa para um hospital ou uma clínica mais próxima. No momento que você decide salvar aquela pessoa, pode não estar muito claro para ti nem como, nem o quê, mas está claro para ti por quê. Exato. Porque você não quer perder aquela pessoa. Você precisa socorrer aquela pessoa porque você ama aquela pessoa, é teu familiar e você não quer perder aquela pessoa. Então o que você faz? Você não põe maquiagem, você não penteia cabelo, você só sai. Quando muito, se o pijama for demasiado indecente, você arranja alguma outra coisa e põe por cima. Ainda que seja um outro pijama mais decente. Você não procura os teus melhores sapatos, nem nada disso. O como, ele vai aparecendo pelo caminho. E depois o que acontece? No meio do caminho, passa um amigo teu, reconhece o teu carro, buzina, e a cena, Marlena, você para? Não. Tá nem aí se ele vai achar que você... Exatamente, amanhã você liga e explica. Você para, não. O que isso quer dizer? Quando o teu porquê está claro, você tem muito menos distrações. O teu foco está lá. Então, vocês entendam isso. Você tem clareza. Isso te conduz a uma maior disciplina e isso te conduz a uma maior consistência. Está claro para ti o que você quer salvar o teu familiar. A mesma coisa acontece no trabalho. Eu, desde que entrei para o mercado do trabalho, eu queria chegar a uma posição de liderança. Eu me recordo, Daiane, que eu li O Monge Executivo, eu tinha assim ainda uma posição que eu nem via onde é que estava a luz verde da segurança, da liderança. E eu já me preparava, eu já buscava conhecimento, eu já lia, eu já perguntava às pessoas, eu já olhava o comportamento dos líderes. Eu sabia discernir líder de chefe, porque já estudava muito. Então eu olhava o comportamento dos líderes. Como é que eles vestem? Como é que eles se comportam? Como é que eles falam? Como é que eles dirigem reuniões? E na hora do almoço, eles vão com os trabalhadores, não vão? E os líderes vão, né? Nem sempre, não é sempre possível. Tem outras agendas. Mas quando davam lá, sentam, conversam, o líder desenvolve os outros. Assim, estava claro para mim. Eu tinha um propósito, eu tinha um porquê. Depois, estava claro, disciplina e consistência flui mais. Muito bom. Ó, a gente está com 40 minutos, acho que vamos caminhando para o fim. Mas, reforçando aqui o que a Marlena disse, né? Embora o nome do livro seja Comece pelo Porquê, é isso. O autor estressa este assunto de que não basta apenas ter o porquê. Comece pelo porquê, né? Mas tem que ter o porquê, o como e o que alinhados, né? Que é esta sinergia que a Marlena falou do porquê, disciplina e consistência. Então,
começa pelo porquê. Começa a entender o porquê. Mas depois disso, você também vai pro teu como, pro teu o quê. Porque eles têm que andar juntos, né? Então, clareza significa que você sabe qual é a causa. Você, como indivíduo, e os outros que estão ao teu redor. Se você lidera equipes, se você é um empresário, tá claro não só pra você. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente... Mas todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Foi comunicado. Você comunicou a alguém. Então, isso tem que estar muito claro. Se for necessário ir e perguntar, por que você está aqui? Por que você está nesse projeto comigo? Por que você me acompanha? Vamos entender se está claro para todo mundo, né? Disciplina significa respeitar princípios e processos. É fazer o que tem que ser feito. Existe aqui este processo, então tá, eu vou seguir esse processo. Se eu tiver que questionar o processo, eu coloco um outro processo no lugar, né? Mas não é simplesmente vou fazer do meu jeito, né? Então, eu sei o porquê, eu tenho clareza, eu tenho processos claros. Isso é disciplina, né? E consistência não significa repetir apenas. O autor fala isso. Consistência não é só repetição. Consistência, ele diz que é coerência entre o que eu acredito, o meu comportamento e o resultado que eu entrego no final. Então, isto é ser consistente. Quando você tem isso tudo alinhado, então, o seu sistema de crença, né? O porquê você faz o que faz, como que você vai se comportar e o que você vai entregar, pronto. Então você consegue de fato ser um profissional ou um indivíduo de sucesso, porque você tem clareza de todo o circo dourado, né? O porquê, o que e o como. Exato. Eu até já quero fazer aqui a ponte para o nosso próximo episódio, porque se clareza é sobre o que você acredita, disciplina é agir alinhado com isso, e consistência é para fortalecer a confiança, ou seja, é o que a Daiane disse, a consistência não é fazer repetidas vezes, né? É ter coerência, né? E esta coerência fortalece a confiança. Exatamente. Então, nós nos próximos episódios vamos falar muito sobre essa questão da confiança. Como é que funciona, como é que você fortalece isso, como é que você consegue garantir que as pessoas confiam em ti. Então, já fazendo aqui esta ponte. Se calhar, Daiane, já mesmo para nós terminarmos, eu queria deixar aqui mais esta frase, que é uma frase importante também do próprio livro, que é: o porquê é a sua causa, crença ou propósito, a razão pela qual a sua organização existe, ou a razão pela qual você busca esse emprego, a razão pela qual você quer construir esse negócio, a razão pela qual você busca esse casamento, seja o que for. Mas pergunte-se sempre por quê. O autor diz que várias pessoas sabem o que estão a fazer, assim, todo mundo praticamente. O que você faz? Todo mundo sabe. Como é que você faz? Muitos sabem, conseguem explicar, conseguem detalhar. Pouquíssimos ainda podem não ter muita clareza, mas a maior parte das pessoas sabe. Mas por que você faz? Pouquíssimas pessoas sabem. E essa é a diferença entre as pessoas que têm sucesso das que não têm. Porque quando o porquê não é claro, e quando você não começa pelo porquê, você não consegue sustentar a longo prazo. Muito bom. Então, acho que a gente pode caminhar para o fim. Sim. Olha, quero fazer um convite para você aí de casa. Se você gostou deste episódio, desse conteúdo, assista o próximo episódio, que vai subir próxima semana. Isso. A gente vai falar sobre confiança e tantas outras coisas. Mas eu quero também te pedir para encaminhar este vídeo para 3 amigos. Se você tem pessoas que você acha que precisam ouvir mais sobre isso, precisam encontrar o seu porquê, ou são empresários, ou são líderes e precisam entender um pouquinho mais sobre esse assunto, encaminha para 3 pessoas, porque a gente quer alcançar não só você, mas eles também. Porque o nosso propósito é ajudar essas pessoas também a se desenvolverem. Tá bem? Obrigada. E acho que podemos terminar? Podemos sim, podemos terminar. Foi mais um episódio. Fazemos aqui o nosso... Até semana que vem. Tchau, tchau.